Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade brusquense aqui presente, a imprensa, aos funcionários desta casa, uma boa noite. Primeiramente, senhor presidente, antes de entrar nos meus dois assuntos que eu tenho para abordar durante essa noite, eu queria primeiramente parabenizar os advogados pelo seu dia e em nome do vereador Jean Pirola, do Zancanaro, da vereadora Marli Leandro e do vereador Simas, parabenizando eles, externo aos demais profissionais dessa área. A gente sabe que a advocacia não é fácil. Às vezes o advogado ele não é compreendido, que às vezes ele está defendendo uma causa, daqui a pouco está defendendo outra, e isso às vezes causa até constrangimento, né? Eu não sou advogado, mas eu lido com alguns deles, então eu sei que é assim. E também, né, não deixar de parabenizar os estudantes, que serão os advogados do futuro, o engenheiro do futuro, e a nossa juventude, que com certeza vai adquirir conhecimento na faculdade e fazer desse país uma grande nação, que é o que todos nós esperamos. Também não poderia hoje, como trabalhador que sou, parabenizar todos os garçons, que com sua diplomacia, com a sua gentileza, atende os mais variados clientes, dos simpáticos até os mais exaltados. Então, a profissão de garçom, ela exige que se tenha um pouco de diplomacia, né, para atender bem todos e a todas. Senhor presidente, senhores vereadores, a comunidade, a imprensa, o povo brusquense que nos assiste através dos meios de comunicação essa noite, meu primeiro assunto diz respeito ainda ao Hospital da Zambuja. Eu quero parabenizar o vereador Quito Maestre pela brilhante explanação que fez na penúltima sessão da Câmara sobre os avanços do Hospital da Zambuja. E naquele momento eu fiz uma parte e disse que aquilo tinha nome, e tem mesmo. Aquilo tinha nome, chamado intervenção. E continuo afirmando que foi a intervenção feita pelo nosso prefeito municipal, Paulo Esse, que teve a coragem de intervir no Hospital da Zambuja e transformar ele nisso que está hoje aí. No mesmo momento, eu fui indagado pelo vereador Simas, dizendo que tinha dois nomes, Fabiano Amorim. Com certeza, em nenhum momento se pode deixar de tecer um elogio ao Fabiano Amorim pela brilhante administração que está fazendo no Hospital da Zambuja. Mas é que nem numa guerra. O soldado vai à guerra, ganha, e o general é que fica famoso pela estratégia que montou durante toda a batalha. O Hospital da Zambuja, eu já falei aqui, não gosto de ser repetitivo, mas a gente tem que repetir. Vivia que nem um mendigo. Passava o prato e depois, quando acabava o dinheiro, voltava. A população brusquense vivia numa insegurança todas as vezes que a imprensa noticiava o fechamento de uma ala do hospital. Uma hora era obstetrícia, outra hora era pediatria, e assim sucessivamente. Até que um dia, o nosso sempre prefeito, como diz o Valmir Ludovic, teve a coragem de intervir. Foi processado, absolvido do processo, e hoje a população brusquense, graças a Deus, tem no Hospital da Zambuja um local onde a gente pode, com certeza, com qualidade de vida, o Dr. Celso está aí, pode dizer, hoje o Hospital da Zambuja trata bem as pessoas que chegam lá. Eu tive visitando o hospital e vi a humanização que existe lá dentro do hospital hoje. Aquilo foi transformado. E a gente sabe, quando a gente fica doente,
quando a gente é tratado com carinho, tratado com respeito, com dignidade, com certeza, né, a nossa cura já está aí no mínimo 10%. Porque é assim que todo paciente, que todas as pessoas que necessitam de um atendimento hospitalar devem ser tratados. Então, diante disso, inclusive o Jornal Município tratou do efeito dominó, dizendo que eu fui logo derrubado, derrubaram a minha tese por terra como efeito dominó. Não foi essa a intenção, né? Tem um nome que se chama intervenção e 2 nomes que se chama Fabiano, e também não podemos esquecer do Padre Nélio, que prontamente, né, hoje está lá com o Fabiano administrando o hospital. Concedo a parte, doutor Celso. Obrigado, vereador Vec, para concordar em parte com o que Vossa Excelência está colocando. Vejo realmente com alvíceras, né, o crescimento que o hospital teve. Mas nós não podemos também analisar um outro aspecto. O aporte financeiro mudou, e mudou radicalmente. O hospital hoje recebe em torno de R$1.400.000 por mês. R$1.000. Vereador Vec, nós tínhamos, na época da intervenção, 3 hospitais filantrópicos dentro de Brusque. Um que sofreu intervenção. Então, eu acho que, por esse lado, se praticou uma justiça meio que parcial. Eu devolvo a palavra com esses reparos. Concedo a palavra, companheiro Valmir Ludovic. Não, eu tenho 8 minutos. Ah, é? Dá tempo aí. Eu tenho outro assunto aqui ainda depois. Tem um aspecto importante, vereador, que é o seguinte: esse aporte financeiro está chegando porque o hospital fez aquilo que devia ter feito antes. Aí ele não fez, aí tinha dificuldade de receber por inadimplência, uma série de outros problemas. Não entrou em ajustes que foram propostos. Quer dizer, quando o Fabiano chegou e se mudou essa percepção, as coisas caminharam e hoje esse recurso chega. Então, acho que isso é importante também ser dito. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu quero fazer das palavras do Valmir o que eu ia falar para o doutor Celso. Valmir, é isso aí, tu, como se diz na gíria, tirou da minha boca aquilo que eu queria falar para o doutor Celso. E eu concedo a parte também ao vereador Tuta. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador, pela parte, parabenizar pelo seu discurso, tanto pelo Dia do Advogado, bem lembrado, e também colocar que, com certeza, esse avanço, a intervenção foi necessária para a nossa cidade, mas deveria ter uma outra intervenção para que a UPA 24 horas não fechasse, porque isso também traria uma qualidade de vida ainda maior para toda aquela região da nossa cidade de Brusque. Obrigado, vereador, e lhe devolvo a Eu, vereador Tuta, comungo com a sua ideia. Eu acho que quando o nosso prefeito estava no poder, que eu espero que volte, né, muitos vereadores vinham aqui e falavam, né, que não tinha médico, que tinha que contratar, deveriam fazer isso hoje. Mas eu tenho um segundo assunto para tratar aqui hoje à noite. Senhor presidente, senhores vereadores e a população brusquense. É sobre o PPE, é o Programa de Proteção ao Emprego. Ele foi instituído através do decreto 608, sobre a medida provisória 680 e o decreto 8.479. No Brasil, a gente, antes dessa modalidade, a gente tinha 2 modalidades de redução de carga horária e de salário. Um é o Decreto-Lei 4.923 de 65, que permite reduzir a jornada e os salários até 25%, né, mediante acordo e convenção coletiva, né. Isso estava já no artigo 503 da CLT, em 65 foi a lei foi ampliada e foi regulamentada através desse decreto. E a lei OFF, que até pouco tempo nem eu conhecia com meus 15 anos de dirigente sindical. Nós fomos procurados por uma empresa para aderir a esse sistema. Então, eu estou fazendo essa explanação para entender, para depois chegar
no PPE, que dos 3 modelos prejudica menos a classe trabalhadora e também os empresários. A layoff também, ela existe e a empresa, quando necessita, pode fazer, também mediante acordo coletivo. Ela pode suspender até por 6 meses os trabalhadores e eles terão que fazer e passar por um curso de qualificação. Durante essa suspensão, as empresas pagam 70% do salário nominal do trabalhador e o Fundo de Amparo ao Trabalhador paga os outros 30%. E pode ser prorrogado por mais 6 meses, se necessário. O PPE, que é o Programa de Proteção ao Emprego, ele também não é unânime no meio sindical. Mas aí nós temos que ter que toda unanimidade é burra, é assim que se fala mais ou menos. Então, o PPE, eu só quero, é o Programa de Proteção, consiste então no mecanismo de proteção ao emprego em período de redução de nível de atividade da empresa. A empresa, para aderir a esse programa, ela deve, primeiramente, via acordo coletivo com a entidade sindical, ser aprovado em acordo. Depois ela deve encaminhar a proposta de redução a essa comissão, que ela é formada pelo ministro do Trabalho, ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Então, compete a esses ministros ou seus indicados a conceder ou não a redução da jornada. Como seria essa redução? Essa redução é de 30%. E aqui, com redução de jornada de trabalho de 30%, 15% seria reduzido do salário do trabalhador e 15% via FAT. Essa modalidade só tem alguns empecilhos. Não pode ser feito por empresas inadimplentes. Elas devem estar totalmente com as suas obrigações sociais, com a Fazenda Federal, com o fisco, em dia. Então, é interessante que a gente faça essa explanação com relação ao PPE, porque é uma modalidade que, no meu entender, como já falei, apesar das divergências, ela penaliza muito menos a classe trabalhadora. Por isso que esse modelo também não foi inventado. Tem vários países no mundo que já adotaram essa modalidade. Então nós temos a Austrália, a Bélgica, o Canadá, a Dinamarca, a Finlândia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Irlanda, Japão, a Noruega, a Polônia, Portugal, Eslováquia e Espanha. Esse modelo de PPE que está sendo implantado no Brasil, ele é um modelo alemão e foi numa visita à Alemanha. As centrais sindicais tiveram visitando as entidades sindicais alemãs e lá tiveram e observaram esse modelo. E com a crise que está se assolando aqui no Brasil, o primeiro a sofrer é a classe trabalhadora. Então, as centrais sindicais procuraram o governo e indicaram essa forma de redução de jornada e salário. Espero que tenha contribuído um pouco para se entender melhor essas modalidades. E muito obrigado, senhor presidente.